Jamil está aqui mais cedinho hoje entre nós. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Fábio. Fala, boa tarde Jamil. a todos. E o Jamil está aqui nesse horário hoje porque justamente a gente vai continuar falando sobre as agressões, as humilhações contra os atos racistas contra o Vini Júnior. O governo brasileiro entrou na briga, não é isso, Jamil? Entrou na briga, Adriana, e eu acho que de uma forma bastante contundente. Vamos só colocar aqui no contexto. Esse é um caso que, claro, acontece na Espanha, mas contra um brasileiro. Ele acontece contra um brasileiro que, por acaso, é um jogador, talvez hoje, um dos jogadores mais conhecidos do mundo. Muito bem. Agora, o que está por trás disso é, obviamente, uma preocupação maior, não só do governo brasileiro, mas das entidades de direitos humanos e de toda uma rede, basicamente, muito maior, inclusive que lida com imigração na Espanha, justamente de um aumento dos ataques xenófobos, de racismo, de ódio, que estão acontecendo não só na Espanha, como na Europa. Então, o governo brasileiro entra nesse jogo. Como é que ele entra? Em primeiro lugar, o governo brasileiro convocou a embaixadora da Espanha em Brasília para, basicamente, o governo expressar a sua insatisfação em relação à situação. Ela não estava em Brasília, então isso aconteceu por meio de uma chamada telefônica, mas é o equivalente, né? Foi uma ligação telefônica para a embaixadora, basicamente para demonstrar essa indignação. Indignação por conta de um caso? Claro que não. É por conta justamente do que o Fábio estava falando, do 10º caso, só com o Vinícius Júnior, e tantos outros casos de racismo sem qualquer tipo de punição. Então, é disso que nós estamos falando. Por acaso, a Aniele Franco, ministra, assinou no dia 9 de maio, agora, um protocolo de cooperação com a Espanha, justamente para quê? Combater o racismo no esporte. Então, existe inclusive um mecanismo agora para ser feito isso. Então, é uma atitude do governo brasileiro bastante contundente. Muito bem. Isso é de um lado. De outro, Adriana, a gente precisa entender que essa incapacidade dos espanhóis em darem uma resposta, ela não é apenas, vamos dizer assim, circunstancial, é estrutural. Não sou eu que estou dizendo isso. Olha só, eu fui procurar, em 2013, a ONU fez uma missão para a Espanha e concluiu que as leis na Espanha para o combate ao racismo, essas leis são insuficientes e são inadequadas. Desde 2013, não houve uma mudança radical na lei, há muito debate, mas ela não é modificada. Então, praticamente, a Espanha vive essa situação na qual não conta com leis suficientes. Vou só completar essa informação, Adriana. Olha só o que acontece. Na Espanha, existe o delito de ódio, mas o racismo não está tipificado no Código Penal. Não está identificado, não está tipificado no Código Penal. Motivações racistas, elas podem ser usadas como um dos argumentos para levar ao delito, ao ódio, mas não existe o crime de racismo na Espanha. Esse é um dos grandes obstáculos hoje na Espanha para lidar com essa situação. Mas olha só, não para por aí. Em 2021, um partido chamado Vox, na Espanha, que é o partido de extrema-direita na Espanha, propôs no Congresso, no Parlamento espanhol, que o termo motivação racista para determinar um delito de ódio fosse retirado, Adriana, retirado do Código Penal espanhol. Não passou, mas esse partido teve, vamos dizer assim, a ousadia de propor que a motivação racial de um crime de ódio fosse retirada da cena. Agora, sabe quem vota pelo Vox, pelo partido de extrema-direita? Um certo Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola. Exatamente isso. Era exatamente esse ponto que eu ia tocar. O Javier Tebas Medrano, esse sujeito presidente da Liga Espanhola, é membro desse partido e não é coincidência em nenhuma postagem ou em nenhuma manifestação ele prestar qualquer tipo de solidariedade minimamente, de pedir desculpas ao menos. Ele fez um post hoje
retrucando o Vinícius Júnior, foi ontem ou foi hoje? Porque eles trocaram ali ontem à noite, né? Eles trocaram alguns tweets pela internet, retrucando o Vinícius Júnior. Cobrou o Vini como se ele não fosse vítima, né? Cobrando e criticando o Vinícius Júnior, dizendo que ele precisaria se informar melhor a respeito das medidas que a Liga vem tomando para combater o racismo. Mas se informar a respeito do quê? Se a Liga não faz absolutamente nada. Um tweet asqueroso, nojento, e eu repito que disse aqui algumas vezes, chamar de asqueroso e nojento é o máximo que a gente pode dizer em benefício desse sujeito e do que ele tem feito, hein, Jamil? Exatamente. Mas eu acho que você tem um ponto absolutamente importante, Fábio. Não é circunstancial, não é por acaso, não é um acidente que essas coisas estão acontecendo. É porque existe, de fato, uma parcela da sociedade. Eu não vou generalizar, eu tenho 2 filhos espanhóis, então eu não posso nem dizer que todos os espanhóis são racistas, certo? Então, para começar, então, não há generalização. Não. Agora, existe um segmento da sociedade que, sim, resiste a qualquer tipo de debate sobre discriminação e racismo. Na Espanha, sim, como existe no Brasil, como a gente precisa lidar. Então, o que tem acontecido desde ontem, algo muito interessante, é que o Vinícius Júnior, obviamente, sem que isso seja deliberado da parte dele, abriu um debate na Espanha extremamente intenso sobre o racismo no país. Vamos lembrar, a Espanha que não conseguiu lidar até hoje com os crimes do franquismo, né? Não há essa apuração do passado, não há nenhum tipo de apuração em relação, obviamente, ao período colonial, à escravidão, etc. Não existe. Então, obviamente, uma situação de uma parcela da sociedade espanhola que, sim, tem uma enorme dificuldade em lidar com tudo isso. Então, quando não acontece nada, não é que não acontece nada porque há um amadorismo muito grande, não. É também porque não há essa vontade política de ir adiante. Queria só colocar um detalhe que eu achei absolutamente revelador. Hoje pela manhã eu fui e abri, como eu faço todas as manhãs, eu abro os jornais daquela cidade ou daquele país onde a notícia está acontecendo, para saber qual é a repercussão daquela notícia naquele país. Aí eu fui abrir justamente a página principal do Jornal Esportivo de Valência, achando que, né, vamos ter uma gritaria em relação ao racismo. E na capa do jornal, eu acho que até deveria ser considerada como uma capa histórica, ela diz o seguinte: Vinícius, não provoque. Então, é muito revelador de, obviamente, um segmento da sociedade, insisto, que também existe no Brasil, que também existe aqui na Suíça, que existe em várias partes do mundo, que se recusa a falar abertamente dessa situação. Essa é uma capa absolutamente reveladora da dimensão do racismo hoje. Isso é uma capa de jornal. Não estou falando aqui de um grupinho ali no Facebook que colocou uma postagem e tal. É o principal jornal de esportes da cidade. Agora, óbvio, o time estava lutando para ficar na primeira divisão. Aparentemente, isso é mais importante do que o humanismo. É a capa do jornal que transforma a vítima no culpado, né? E sobre o que vocês falaram agora há pouco, só trazer aqui também a resposta do Vini Júnior ao Javier Tebas Medrano. Logo que ele foi provocado pelo Javier, dizendo que ele tinha que se informar melhor, como o Fábio trouxe, o Vini escreveu: mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Palavras do Vini Júnior, logo depois que foi provocado pelo Cartola aí da La Liga, né? E rapidamente, nem deveria gastar tanto tempo falando do Javier Tebas, mas só para explicar quem é esse cidadão e o porquê que o Vinícius Júnior está absolutamente correto em escrever o que escreveu, né? A produção fez rapidamente um levantamento da biografia dele. Javier Tebas Medrano, apoiador do partido político de extrema-direita espanhol Vox, como disse o Jamil, ex-integrante do Fuerza Nova, que era o Fuerza Nova, uma agremiação partidária fascista que existiu na Espanha entre 76 e 82. Em 2017, ele saiu em defesa de um jogador do Rayo Vallecano, que foi chamado de nazista por algumas atitudes horrorosas que tomou
foi chamado de nazista por torcedores, e ele defendeu o jogador. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para esperar nada da Liga Espanhola enquanto ela for comandada por Javier Tebas. Nada. E aí a gente tem um outro obstáculo, que é, obviamente, as regras são estabelecidas de um jeito que, obviamente, deixa, vamos dizer assim, vácuos e buracos gigantescos para a ação. Então, a Liga não pode fazer nada, né? Ou não pode, deixa isso para o Ministério Público. O Ministério Público, e isso aconteceu em vários outros casos, disse, olha, nós não conseguimos identificar os torcedores, né? São muitos, e aí seria uma injustiça pegar um ou dois, então ninguém é punido. Agora, o que me deixa absolutamente sempre consternado, Fábio, Adriano, é o fato de que quando há uma violação de direitos comerciais, né? Isso acontece na Copa do Mundo, na Champions League, na UEFA, etc. Muito rapidamente aquele torcedor, aquele grupo de torcedores, eles são identificados e eles são punidos com umas multas extraordinárias. Então, violação comercial, para isso, aparentemente, as câmeras pegam, né? Para outras coisas, não. Aí eu fico me perguntando, tá bom, deve ser uma inteligência artificial específica, né? E isso não é um problema só espanhol. É importante a gente entender que nós estamos falando da Espanha, que é um caso muito grave que está acontecendo neste momento. Agora, no mundo do futebol, esse é um problema disseminado. Nós temos na América do Sul um problema também muito grande em relação aos cantos homofóbicos, né? E eu me lembro, Fábio, Adriana, numa certa ocasião na FIFA, as federações sul-americanas começaram a ser multadas pela FIFA por cantos homofóbicos da sua torcida. Mas assim, não era multa, né? Era um tapinha na mão, $10 mil, $5 mil. É um tapinha na mão, tipo, não faz mais, hein? Por favor, não faz mais. Mas, como essas multas começaram a se acumular, e como Cartola não gosta de pagar nem por água, eles foram à FIFA se queixar, né? De dizer, olha, esse negócio de ficar pagando multas por cantos homofóbicos, etc. E aí os cartolas sul-americanos apareceram na FIFA e foram explicar que, olha só, isso não é ficção, isso é o que aconteceu dentro da sala. Eu estava na sala, a delegação da Conmebol disse que aquilo ali eram atitudes culturais dos torcedores sul-americanos e que, portanto, não deveriam ser punidos. Jamil, obrigada demais. Eu vou me despedir de você hoje com uma mensagem aqui de um ouvinte, dando voz a quem sente a mesma dor que o Vini Júnior. É o nosso ouvinte Marinho Daniel Borges, de Barbacena, Minas Gerais. Olha o que ele escreveu pra gente. Nós, negros, somos todos Vinícius Júnior. Não da forma que merecemos, com o devido respeito. Passando para lembrar todos os cidadãos negros. Sejamos fortes e corajosos. Fortes para suportar e corajosos para denunciar. Entretanto, se as autoridades, a justiça, nada fizerem, ao menos deixaremos todos os racistas com a face corada de vergonha ao transformá-los em notícias negativas no mundo. Forte abraço. Sucesso ao Entre Nós da Band News. Marinho, bom colocar sua voz no ar, viu? Obrigada demais pela sua mensagem. Obrigada demais, viu, Jamil? A gente se estendeu, mas o assunto merece. A gente não pode tolerar atitudes racistas e criminosas como essa contra Vini Júnior algum, né? Beijo. Valeu, Jamil. Beijo. Bom dia a todos. Boa tarde.